Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre a correção do Enem, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês a correção. Quero saber o que vocês acharam. Foi difícil, fácil? Olha, eu achei o Enem menos complicado que a Unesp, né? Teve texto bem curtinho, com palavras até acessíveis, né? Até que acessíveis. E essa questão da pergunta e da resposta ser em português facilita, né? Facilita pra gente. Então, se vocês quiserem contar nos comentários como vocês foram, o que vocês acharam, tá? Então, aqui a gente vai fazer a correção com vocês. Trouxe aqui as questões. Não tá na ordem correta, tá? Mas, enfim, tem todas as questões aqui. Então, para começar essa questão, a gente tem uma imagem, né? Essa imagem é numa cafeteria, né? A gente consegue observar isso porque tem uns bolinhos e uns copos de café. Atrás tem esse painel, né? Com as bebidas, comidas, enfim. E aí nós temos três copos, né? Com tamanhos diferentes. E em cada tamanho tem uma frase, né? Escrito. Tá aqui o tamanho, ó. Esse. Ui, acho que assim vai ficar melhor. Esse. E aí vai ter uma escrita aqui embaixo, ó. No copo. Então, a gente começa do pequeno pro maior. Vamos ver. O pequeno fala slept 8 to 10 hours. Então, dormiu de 8 a 10 horas. O médio diz slept 5 to 7 hours, né? Dormiu de 5 a 7 horas. E o grande tá escrito what is sleep? Então, o que é dormir, né? Então, aqui entra a questão de interpretação, né? E eu achei até que engraçadinho, achei bem cômico isso. É a pura verdade. Então, vamos ler a questão, né? Vamos lá. Nesse texto, a pergunta what is sleep em uma das embalagens do produto está relacionado ao ou a. Letra A, escassez de horas de sono. Letra B, estímulo a um descanso de qualidade. Letra C, gasto com a bebida que combatem a insônia. Letra D, consumo de bebidas que causam dependência. E letra E, necessidade de um produto que provoque sono. Então, olha, a gente tem que prestar atenção porque é relacionado a essa seguinte pergunta, tá? A pergunta what is sleep? Ok? Então, a letra A, escassez de horas de sono. Olha, para mim isso faz o maior sentido. Então, eu vou colocar um check aqui e a gente confere as outras para ver se as outras fazem mais sentido. B, estímulo a um descanso de qualidade. Gente, isso não é um estímulo de descanso de qualidade. Por quê? Porque você está bebendo café para combater o teu sono. Então, isso não tem nada a ver com o estímulo de um sono, um descanso de qualidade, tá, gente? Letra C, gasto com bebidas que combatem a insônia. Sim, é um gasto com a bebida que combate a insônia, né? Mas a pergunta what is sleep não tem nada a ver com esse gasto, entendeu? Não tem nada a ver com um gasto financeiro, tá? Letra D, consumo de bebidas que causam dependência. Não. Sim, café causa dependência, enfim, mas não é o objetivo dessa imagem, tá? E necessidade de um produto que provoque sono. Pior ainda, né, gente? A gente não quer um produto que provoque sono nesse caso. Ui! Então, nesse caso é a letra A, tá, gente? Porque assim, vamos ver. Aqui o copo pequeno tá falando que a pessoa dormiu de 8 a 10 horas, então ela toma um copo pequeno. Aí vai pro médio, então a pessoa dormiu de 5 a 7 horas. Quando é pro grande, é tipo, que é sono? Que é dormir, né?
Olha o tamanho do copo que você está tomando para ficar acordado, né? Então, claramente você não dormiu, né? Então, é isso que tá querendo dizer. Beleza, pessoal? Ó, escassez de horas de sono, tá? Bora pra próxima. Beber uma água. Babei. A água tá quente. Vamos lá. Um textinho, galera. Ó, não é aquele textão enorme que caiu em outros vestibulares, é um textinho. Mas vamos ver a questão primeiro, né? Que eu sempre falo pra vocês. Nesse texto, a expressão Snowflake Generation é usada para, né? Então, essa expressão Snowflake Generation é uma geração floco de neve, tá? Olha, eu particularmente, né? Se eu não lesse esse texto, eu não saberia o significado dessa expressão, tá? Eu não sei o significado dessa expressão sem ler o texto. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas no meu caso, eu teria que ler o texto, tá, gente? Então, eu vou fazer isso com vocês, eu vou ler o texto. Mas, se caso vocês soubessem, né, o significado, mas vale atentar também para, né, conferir se tá certo mesmo, né? A gente vê aqui, ó, nesse texto. Então, ele quer relacionado nesse texto. Então, às vezes, o que você sabe, o seu significado pode ser que não se adeque, né, no texto. Então, vamos ler. It is true that all children are special, simply because they are children. But most adults are not special, and children end up as adults pretty quickly. Life then can be difficult and even disappointing. The shock of this may account for the emergence of the snowflake generation. Aqui, ó, o que a gente quer. Já além do texto, a gente já pode dar uma, né, grifada, né, que é o que a gente quer. Snowflake generation of university students. Vamos também já dar uma grifada aqui, que ele tá falando de university students. Who are so delicate they can't handle controversial ideas being put forward in their lectures. The roots of this fragility run deep in modern culture. So, an approach of the road that states, life is wonderful, you're special, and if you're a good boy or girl, life will be amazing forever, is not a message designed to aid bouncing back from failure or confronting catastrophe. Resilience is not about feeding ego, telling your children how wonderful they are, but strengthening it. Ok, galera? Então, vamos lá. Vou traduzir para vocês. É verdade que todas as crianças são especiais, simplesmente porque elas são crianças. Mas a maioria dos adultos não são especiais. E as crianças se tornam adultos bem rápido. A vida, então, pode ser difícil e até disappointing. Acabei de ver essa palavra. Triste. Difícil e triste. Não é triste, mas é algo relacionado a isso. Eu esqueci. Eu sei a palavra em inglês, mas eu esqueço a tradução, fica complicado. É que pra mim é desapontador, mas eu não sei se essa palavra existe, tá, gente? O choque disso pode, né,
gerar essa geração floco de neve de estudantes universitários, tá? Então o foco aqui é que eles estão falando dessa geração floco de neve focada nos estudantes universitários, tá? Que são tão delicados que eles não conseguem suportar ideias controversas sendo colocadas na frente deles nas aulas, né? Lectures, aulas. As raízes dessa fragilidade correm bem profundamente na cultura moderna. E tem, né, essa frase do mundo que fala: a vida é maravilhosa, você é especial e você é um bom garoto ou garota. Não, a vida é maravilhosa, você é especial e se você for um bom garoto ou uma garota, a vida vai ser incrível para sempre. Então tem essa frase, né, que é sempre falada, né, para essas crianças. E isso não é uma mensagem, né, feita para ajudar a pessoa a lidar com fracasso ou confrontar catástrofe, né? Então aqui ele diz: a resiliência não é sobre alimentar o ego, e sim dizer à sua criança, resiliência não é sobre alimentar seu ego ou dizer à sua criança o quão maravilhoso eles são, mas deixando eles mais fortes, ok? Né? Isso é muito verdade, gente, concordo super com esse texto, tá? Eu acho que é realmente isso que está acontecendo atualmente. Então, nesse texto, a expressão Snowflake Generation é usada para, vamos lá, A. Abordar obstáculos impostos a universitários. B. Destacar mensagens de incentivo a estudantes. C. Estimular ações proativas em situações de emergência. D. Retratar relações conflituosas em ambiente universitário. E E. Apontar posturas de uma juventude avessa a contrariedades. Então vamos lá. A letra A está falando sobre abordar obstáculos impostos a universitários. Gente, a gente tem que ver que ele quer saber sobre o Snowflake Generation, tá? Ele quer saber para que é usada essa expressão. E nesse caso, não é para abordar obstáculos impostos a universitários, né? Não está falando aqui sobre isso ser um obstáculo para universitários, tá? B. Destacar mensagens de incentivo a estudantes? Também não. Aqui realmente tem uma mensagem de incentivo, né? Que fala aqui. Mas ele não está destacando isso para os estudantes. Ele está querendo dizer nessa frase, ele está querendo dizer que essa frase sempre é dita, né, para as crianças e que isso não é uma mensagem que vai fortalecer, né, essas crianças e fazer com que elas se tornem adultos que conseguem, né, confrontar ideias que não batem com as ideias deles, tá? Então, não tem destaque de mensagens de incentivo. C. Estimular ações proativas em situações de emergência? Bom, aqui eu não vi nem nada que falasse sobre situação de emergência, tá, gente? D. Retratar relações conflituosas em ambiente universitário? Também não. A expressão Snowflake Generation não tem nada a ver com essa retratação, tá? Então, o que sobra pra gente é a letra E, que é apontar posturas de uma juventude avessa a contrariedades. E é justamente o que ele fala, gente, né? Aqui, ó. Exatamente aqui tá falando sobre isso, tá, gente? Então... Ai, até grifei aqui. Então, é essa a resposta, tá? Ele tá querendo dizer que essa geração não consegue lidar com
ideias que não batem com as deles, né? Eles não estão preparados para isso, né? Eles não conseguem confrontar, eles são muito delicados para isso, eles não foram preparados para isso, né? Então é isso que está querendo dizer, tá? Então vamos para a próxima. Mais um textinho bonitinho, pequenininho, que é o que nós gostamos, né? Mas vamos ler a pergunta? Nesse texto, ao discorrer sobre a relevância da filosofia, a escritora Angela Davis tem por objetivo... Bom, vamos ter que ler, né? Porque ele quer saber o objetivo da escritora nesse texto, né? Então a gente tem que ler para entender o que ela está querendo dizer, tá? Então vamos lá. My idea of philosophy is that if it is not relevant to human problems, if it does not tell us how we can go about eradicating some of the misery in this world, then it is not worth the name of philosophy. I think Socrates made a very profound statement when he asserted that philosophy is to teach us proper living. In this day and age, proper living means liberation from the urgent problems of poverty, economic necessity, and indoctrination, mental oppression, tá? Então esse aí é um texto adaptado, né, dela, de 1971. E o que ela está dizendo, né, sobre filosofia, exatamente o que está falando na questão. Então, vamos lá. A minha ideia de filosofia é que ela não é relevante para o problema humano, né, para os problemas humanos. Se ela não diz pra gente como que a gente pode erradicar alguma das misérias nesse mundo. Então, não é válido, não vale a pena o nome filosofia. Ela não merece o nome filosofia, se ela não disser pra gente, né, como fazer isso. Eu acredito que Sócrates fez fez uma conclusão, né, muito profunda, quando ele disse que a filosofia é para ensinar a gente como viver apropriadamente. Nesse dia, né? Nesse dia e época, né? E idade, viver apropriadamente significa a liberação dos problemas urgentes de pobreza, necessidades econômicas, opressão mental. Eu esqueci o significado dessa palavra aqui, ó. Mas é isso. Para vocês verem que nem eu sei todas as palavras. E não tirou o sentido, né, da nossa questão. Então vamos lá. Nesse texto, ao discorrer sobre a relevância da filosofia, o que a escritora, né, tem por objetivo? A. Criticá-la pela restrição temática. B. Vinculá-la ao universo acadêmico. C. Afastá-la da abordagem socrática. D. Aproximá-la dos problemas sociais. E E. Responsabilizá-la pela pobreza humana. Bom, gente, isso aqui a gente já pode dar um X, né? Pelo amor de Deus, porque isso não tem nada a ver. Ela não tá falando disso. Então, a criticá-la pela restrição temática, ela não tá fazendo uma crítica sobre a restrição temática, tá, gente? A crítica que ela faz é que para ela tem que ser algo mais focado no nosso dia a dia, mais focado nessa questão de acabar com a pobreza, acabar com a miséria, acabar com os problemas, né, que a gente enfrenta mentalmente. Então, ela não tá criticando pela restrição temática em si, tá? B. Vinculá-la ao universo acadêmico, ela não tá falando nada disso, tá?
Ela em nenhum momento fala sobre isso. C. Afastá-la da abordagem socrática. Quando ela fala sobre Sócrates, né, isso pode confundir, vocês podem ter confundido porque ela fala sobre Sócrates aqui, né, então você vê a palavra socrática aqui, aí você pensa que é sobre isso, mas não é, tá, gente? Ela não tá afastando, ela tá só citando, né, sobre o que o Sócrates falou, né, sobre, enfim, o que ele pensou. Então, o que sobra pra gente é aproximá-la dos problemas sociais, né? Que é o que ela fala, gente. Ups. Ela tá falando disso, ó. Ela até fala, ó, eu até grifei aqui, ó. In this day and age, né? Então, ela fala aqui, ó. Proper living means liberation from the urgent problems of poverty, blá, 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 né? Então, aqui ela tá querendo falar que a filosofia para ela só pode ser chamada de filosofia quando é para resolver esses problemas sociais, tá? Para ela faz sentido quando acontece isso, tá? E é isso que ela tá falando nesse, não é um texto, né? Nesse parágrafo, é um parágrafo. Beleza, gente? Agora vamos para um poema. Vamos ver a pergunta. Nesse poema, de uma autora de ascendência indígena, o eu lírico ressalta a... Olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Não, não é esse, é o outro. Não é o outro que dá para fazer sem só ler na questão. Vamos ler o texto, então. Remember the sky you were born under. Know each of the stars' stories. Remember the moon. Know who she is. Remember the sun's birth at dawn. Remember your birth, how your mother struggled to give you form and breathe. Remember the earth whose skin you are. Red earth, black earth, yellow earth, white earth, brown earth. We are earth. Aqui eu acho que já diz tudo, tá, gente? Eu acho que esse parágrafo já diz tudo. E é o que eu vou grifar para vocês, pra gente focar nele. Remember the plants, trees, animal life, who all have their tribes, their families, their histories too. Remember, you are all people and all people are you. Remember, you are this universe and this universe is you. Remember, all is in motion, is growing, is you. Ai, achei lindo, gente. Muito lindo mesmo. Então, vamos lá. Aqui ele está falando, lembre-se do céu, que você foi nascido, né? Que você nasceu embaixo. Saiba sobre todas as histórias das estrelas. Lembre-se da lua. Saiba quem é ela. Lembre-se do nascimento do sol até o seu pôr, né? Seu pôr do sol, até quando ele se põe. Lembre-se do seu nascimento, como a sua mãe passou dificuldade para te dar a forma e o ar, né? Não é air, mas o ato de respirar, né? Lembre da qual pele, né, da terra você é, né? Qual terra você é, né? A terra vermelha, terra preta, terra amarela, terra branca, terra marrom. Nós somos a terra. Nesse sentido, terra de mundo, tá? Do planeta Terra, tá? E não terra de solo, aquela terra preta, marrom, né? A terra Earth, o nosso planeta. Nós somos a Terra, né? Nós somos o planeta Terra.
Lembre-se das plantas, das árvores, dos animais que têm todas as suas tribos, as suas famílias, as suas histórias também. Lembre-se que você é o povo e o povo é você. Lembre-se que você é o universo e o universo é você. Lembre-se de todos os movimentos, lembre-se que todos os movimentos, todos os crescimentos é você, tá? Então ele tá fazendo essa associação, né? Então vamos lá. A potência dos astros celestes, ele não tá falando de potência de astro celeste. B, origem das plantas e dos animais, também não tá falando de origem de planta e de animal. C, importância do apego à terra natal. Ele não tá falando sobre essa importância do apego à terra natal, né? D, relação entre seres humanos e natureza. Bom, essa pra mim é uma resposta perfeita. Mas vamos pra E, né? Vai que. E, conexão entre o tempo real e o tempo imaginário. Sabemos que não, né? O tempo todo nesse texto fala sobre essa associação, né? Da gente com a natureza. E é muito isso que os indígenas valorizam, né? Eles valorizam bastante a natureza. Porque a natureza é a nossa casa, tá? Então, é justamente isso, gente, tá? A relação entre os seres humanos e a natureza. Beleza? Até grifei aqui. Grifei outra coisa que eu falei, né? Outra coisa que eu grifei em cima. Mas, enfim, pra mim, gente, a partir daqui, ó... A partir daqui, ó, tudo isso aqui, ó, pra mim, já fala bastante sobre isso, tá? Agora, vamos ler a pergunta antes. Deixa eu beber uma água. Ao abordar um aspecto de celebração do Halloween, esse texto tem por objetivo... Bom, vamos ler o texto, né? Glory Ames from the White Earth Reservation is frustrated that despite the presence of several indigenous reservations near Moorhead, local Halloween stores still feature a Western section with costumes such as Powwow Princess. Even worse, despite a long-running debate about racism and cultural appropriation, often prompted by backlash against celebrities and politicians for donning offensive costumes, people continue to wear such costumes. Temos bastante aqui a palavra costume, né, gente? Costume. E eu quero lembrar vocês que costume não significa costume, tá? É um falso cognato. É fantasia. A gente tá falando de Halloween, né? Então é a fantasia de Halloween. Tá? Então é fantasia. Last Halloween, Ames spotted a photo on Instagram of a girl dressed as a Native American with a bullet in her forehead. She immediately reported it to the social media platform and had it removed. They blatantly take certain aspects of our culture, race, religion, and use it for their advantage and ignore the people living it, said Ames. Então aqui tá falando da Glory Ames, né? Que ela é dessa reserva que chama Terra Branca. Ela tá frustrada, né? Que por mais que tenha muitos reservas indígenas,
perto dessa Moorhead. Lojas, né, locais de Halloween ainda vendem, tem uma seção, né, com fantasias como Powwow Princess, né? Esse Powwow Princess, eu penso que seja algo relacionado à cultura indígena, tá? Porque é disso que tá falando no texto, então eu associaria a isso. Até pior, por mais que tenha tido um grande debate, né, sobre racismo e apropriação cultural, e até mesmo, né, foi feito coisas contra celebridades e políticos por ter usado, né, fantasias ofensivas. O pessoal ainda costumam usar esse tipo de fantasia. E no Halloween passado, a Ames, ela achou, né, uma foto no Instagram de uma garota que estava vestindo essa fantasia de indígena com um tiro na sua testa, com uma bala na sua testa, né? Então essa garota estava vestida como uma indígena, né, nativa, com um tiro na cabeça. Totalmente desapropriado isso. E ela imediatamente, né, reportou isso para a plataforma, né, dessa rede social e foi removido. E aí ela falou aqui que eles tomam, né, certos aspectos da cultura deles, raça, religião, e usa para a vantagem deles e ignora as pessoas que estão vivendo lá, né, nessas reservas. Então, aqui, ao abordar um aspecto da celebração do Halloween, esse texto tem por objetivo denunciar a violência contra crianças indígenas. Não, porque não está falando sobre crianças indígenas, tá? Descrever costumes tradicionais em celebrações indígenas. Também não, tá? Tá falando sobre o Halloween. Valorizar as vestimentas características dos povos originários. Ele não tá falando sobre valorizar, tá? Criticar a exploração indevida de elementos da identidade indígena. Para mim é essa, mas vamos ver a próxima. Sugerir ações de combate ao preconceito contra povos originários. Aqui não teve nenhuma ação de combate, tá? É mais uma denúncia, né? É mais um posicionamento sobre isso, sobre o uso indevido. Porque se vestir de indígena não é uma fantasia, tá? Isso não é uma fantasia. Então, é um preconceito, né? Então, é uma crítica a essas pessoas, tá? E eu até grifei aqui várias partes do texto que fala sobre isso, tá, gente? Então é isso, gente. Espero que tenha ido tudo bem no vestibular. Temos mais alguns por aí, temos também a segunda fase da Unesp, algumas outras segunda fases também. Agora, nesse ritmo que a gente se encontra, vai ser mais correção, um resumo sobre, né, o vestibular, para vocês chegarem lá craques. E é isso, gente. Espero que vocês tenham acertado, espero que minhas aulas tenham ajudado vocês. E até a próxima aula, tá, gente? Tchau!